Bonjour, galerinha! Eu sou a Mayra, esse aqui é o Let's Paris. Hoje é sexta-feira, dia de French Friday, onde eu dou aulinhas de francês pra vocês. Eu sou brasileira, mas comecei a aprender francês aos 11 anos de idade e moro aqui em Paris há 11 anos. Agora, eu peço que vocês se concentrem, prestem atenção. Se quiserem anotar, não custa nada ter um caderninho de francês onde vocês anotam as coisas que vocês estão aprendendo. A gente perde tanto tempo ao longo do nosso dia com tanta coisa, não custa nada dedicar 6, 7 minutinhos para aprender uma língua nova, para ficar mais inteligente, para exercitar a cabeça um pouquinho, e especialmente sendo de graça, né? Então vamos lá. Na aula de hoje a gente vai aprender a diferença entre tu e vous, e quando se referir às pessoas usando o tu, quando se referir às pessoas usando o vous. Toca a introdução. Bom, para vocês terem uma ideia da importância de saber distinguir o tu do vous, em francês existem dois verbos, o tutoyer e o vouvoyer, para descrever como a gente se refere à pessoa. Então, se eu falo je la tutoie, quer dizer que eu me refiro a ela como tu. E se eu disser je la vouvoie, quer dizer que eu me refiro a ela como vous. Então, são dois verbos oficiais que existem mesmo, estão lá no dicionário, para se referir, para mostrar como a gente se refere a alguém. Se a gente chama de tu ou se a gente chama de vous. Eu sempre gosto de dizer que a diferença entre o tu e o vous é como a diferença entre dois beijinhos ou um aperto de mão. Se você está lidando com alguém a quem você dá dois beijinhos, provavelmente você vai tutoyer essa pessoa. Se você está lidando com alguém a quem você dá um aperto de mão para cumprimentar, provavelmente você vai vouvoyer essa pessoa. Então vamos lá. Com quem falar vous? Primeiro, com qualquer desconhecido. Sempre que dois adultos são apresentados, eles vão se referir um ao outro como vous. Você não vai chamar alguém de tu desde a primeira vez que você a vir. Você começa falando o vous e aos pouquinhos, à medida que a relação for ficando mais íntima, vocês podem vir a passar para o tu. Então, desconhecidos, vous. Segundo caso, pessoas que têm autoridade sobre você. Um delegado, um policial, um professor de faculdade, são pessoas que têm uma certa autoridade sobre nós. Então, a gente se refere a eles como vous, como forma de respeito. Por exemplo, um professor na universidade, a gente vê o professor o ano inteiro, toda semana, muitas vezes. Mesmo assim, a gente continua chamando ele de vous como forma de respeito. Muita gente também chama de vous o chefe. Então, mesma coisa, você vê aquela pessoa todo dia, mas você continua chamando de vous como forma de respeito, porque é alguém com quem você não tem muita intimidade e a quem você precisa mostrar respeito. Terceiro caso em que a gente vai chamar de vous são relações profissionais. Por exemplo, o seu médico, o seu advogado, o seu contador, qualquer pessoa com quem você esteja tendo uma reunião ou um rendezvous de trabalho, ou de negócio, ou num ambiente profissional, você costuma chamar de vous. Não é seu amigo. Você não tá ali pra bater papo. Então, você chama de vous. E o último caso são pessoas mais velhas. Em geral, a gente chama de vous também. Também a mesma coisa, como forma de respeito. A quem você se referiria em português como o senhor ou a senhora, em francês você vai falar vous. Em português é um pouquinho complicado, porque tem outras situações em que a gente sempre usa você. Por exemplo, entre dois adultos que acabaram de se conhecer, eles vão se referir um ao outro como você. Então, quando a gente começa a falar francês, fica um pouquinho difícil fazer essa transição e lembrar de que às vezes é o tu, às vezes é o vous. E às vezes a gente acaba se referindo às pessoas que a gente não conhece de tu. Então tem que tomar muito cuidado, porque eles veem isso como uma verdadeira falta de respeito. Agora, a segunda parte, com quem falar o tu? Bom, pessoas que já se conhecem, já têm intimidade entre amigos, sempre a gente usa o tu. Claro que a gente não vai usar o vous para alguém que a gente já conhece, que é nosso amigo, a gente não precisa dessa formalidade toda. O segundo caso são crianças. Entre um adulto e uma criança, sempre eles vão se tutoyer. Um adulto nunca vai se referir a uma criança como vous. E as crianças também geralmente têm liberdade para chamar os adultos de tu. Quem mais? Num ambiente descontraído. Por exemplo, numa festa. Você é convidado para uma festa na casa de um amigo e ali tem outras pessoas. É capaz de alguém chegar em você... não chegar em você. É capaz de alguém chegar para você e já se referir a você como tu de cara. Sem passar pelo vous, ainda que essa pessoa não te conheça. Por quê? Porque ali a gente está num ambiente muito descontraído, entre amigos, fora de qualquer relação de trabalho, de qualquer relação de autoridade, de qualquer relação de muito respeito. Então não tem problema. Em geral, alguns jovens, em ambientes descontraídos, podem se chamar de tu direto, sem passar pelo vous. No outro extremo, tem, por exemplo, alguns exemplos de famílias aristocratas e nobres aqui na França, onde o marido e a mulher se vouvoiam, se referem um ao outro como vous. Por exemplo, diz-se que o Jacques Chirac
e a mulher dele se vouvoyavam, se tratavam como vous. Agora você pensa, não tem ninguém, né, ou poucas pessoas com quem você tenha mais intimidade que o seu esposo ou a sua esposa, e mesmo assim eles se referiam um ao outro como vous, como forma de respeito, uma coisa assim bem formal. Mas é raríssimo, 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 tá? E o último caso de pessoas que você vai chamar de tu são pessoas que te pedirem. Às vezes você vai se referir a alguém como vous e ela vai falar, não precisa me chamar de vous, pode me tutoyer, pode me chamar de tu. Aí, bom, você não tem mais nem o que pensar, é tu e acabou, tá bom? Na dúvida, se você tá olhando pra alguém, não é seu amigo íntimo, você ainda não sabe o que fazer, fala o vous, que você vai ser mais respeitoso, você vai correr menos risco de ofender a pessoa com quem você tá falando, tá? E agora a terceira etapa da aulinha, passando do vous pro tu. Porque quando você conhece alguém, geralmente você se refere a ela como vous, mas algumas pessoas você começa a desenvolver uma intimidade, você vê mais de uma vez, e aí quando passar pro tu? Bom, geralmente é um momento assim meio esquisito, meio awkward, em que geralmente um ou outro vai falar on se tutoie? Vamos nos chamar de tu? Ou então eles vão falar tu peux me tutoyer? Você pode me chamar de tu. E aí, a partir desse momento, vocês ficam livres para chamar aquela pessoa de tu. No início do mês, a gente foi para Chamonix, é uma cidadezinha nos Alpes, mais pro sul, aqui na França. E tem até um videozinho aqui, não deixa de ver, ficou super legal, um vlog sobre a viagem com várias dicas, onde se hospedar, onde comer, o que fazer, enfim. Lá em Chamonix, a gente inscreveu as meninas numa aulinha de esqui. No dia que a gente conheceu a instrutora dela, claro que a gente se referia a ela como vous. E a gente passou o dia inteiro juntos. E aí, à tarde, ela disse, não... Tu peux me tutoyer. Você pode me chamar de tu. Outra coisa engraçada é nos filmes, quando um casal se conhece, por exemplo, nos filmes americanos. Em inglês é you, e não tem separação entre tu e vous, né? As pessoas que acabam de se conhecer se chamam de you, em inglês. Na legenda aparece vous, e ao longo do filme, as pessoas que fazem a legenda têm que decidir um momento para passar do vous pro tu, porque em inglês é tudo you. Então é engraçado vocês perceberem nos filmes legendados, do inglês pro francês, as legendas começam em vous e aí de repente passa pra tu, quando eles estimam que o casal ou aquelas duas pessoas já têm intimidade suficiente para se tutoyer. Vocês podem ficar despreocupados, porque até se vocês errarem, chamarem alguém de tu, as pessoas costumam ser bem indulgentes com os estrangeiros. Eles sabem que vocês estão aprendendo uma língua e é difícil alguém ficar ofendido com vocês. Mesmo assim, se você for parar para pedir informação na rua, se você for entrar num hotel, numa padaria e precisar falar com alguém, tente usar o vous, que você vai sair como alguém mais respeitoso, mais educado, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal. Desculpa a demora, porque hoje é terça-feira, não é sexta-feira, na verdade. E o vídeo era pra ter saído na semana passada, tá saindo só agora. Mas eu espero que vocês me perdoem. É isso, galerinha. Um beijo e até a próxima.